Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Legal. Boa noite quem está em casa, nos acompanhando também pela internet. Algumas pessoas nos acompanham, ou ao vivo, ou posterior. E tem uma chave lá no escritório, na primeira gaveta, Márcio. Já vou resolver isso daí. É a chave da salinha, né? Das crianças, isso. E pessoal que nos acompanha também, que Deus abençoe sua vida. Gente querida que também tem nos assistido, nos acompanhado, louvando, engrandecendo ao Senhor também juntamente com a gente. Eu estou muito feliz. Essa semana foi uma semana muito especial pelos movimentos que nós tivemos, desde domingo passado, no nosso passar dia com as famílias, lá no sítio. Foi muito bom, muito precioso. E essa semana nós tivemos alguns movimentos, fruto também aí da nossa campanha do Natal que Transborda, que não tem a ver apenas com as ofertas, tem a ver também com o movimento de generosidade. E a gente tem percebido em gestos pessoais, individuais, também coletivos, como isso de fato é algo que transborda, é um movimento que vai ganhando força na nossa vida na medida que nós falamos a respeito. E a gente se alegra, o grupo de Itajaí também se organizou para fazer uma serenata com alguns hinos, levando também uma palavra, uma oração também na casa de alguns idosos. A gente se alegrou muito de ver também essas pessoas acolhendo em suas casas, gente que às vezes até tem já dificuldade de sair de casa, podendo também ouvir canções de Natal, uma palavra do Senhor. Também me alegrei muito que essa semana a gente pôde ir lá no Lar Bom Pastor, fazer a entrega, e isso teve que ser um pouquinho rápido, porque foi dentro aí das situações da entrega do panetone, para que o panetone chegue fresquinho lá para as crianças. Mas eu conversei lá com a Cálita, nós podemos organizar uma visita, também podemos ir em grupo para fazer uma visita lá no Lar Bom Pastor e passar um dia lá, ou uma tarde. É um lugar muito bonito, fica ali em Camboriú, acho que no Tabuleiro. Oi? É Rio Pequeno, desculpa, obrigado. E é um lugar muito bonito, muito bem cuidado, assim, uma atenção muito preciosa com as crianças. Ali eles estão com 12 acolhidos, é rotativo, porque às vezes as crianças entram também, né, já para adoção, mas então tem crianças nesse momento lá, e elas serão então foram contempladas ali com os panetones, com material de higiene pessoal, escova de dente, e também os surpresas para hoje, o start que nós levamos. E os 22 colaboradores que lá trabalham também ganharam presente diário, panetone, então foi uma campanha bem legal. E com isso a gente também, utilizando os panetones do Serene, a gente acabou também promovendo esta campanha do Serene, que foi muito importante. Eles venderam mais de 5.000 panetones. O Serene, assim, teve uma campanha expressiva esse ano, foi muito precioso mesmo. Inclusive, quem tem panetones aí para retirar, a gente tem ali já o seu encomendado. E se você não encomendou, olha só, nós vamos ter ali em torno de uns 10 panetones ali à disposição para venda, tá bom? Se você quiser levar o seu, você vai ter que ser rápido, não vai ter para todo mundo aqui, né? Mas a gente tem ali cerca de 10 unidades para venda. Ele custa R$ 23, tá? E também uma ação também muito legal, a gente foi na casa da Beth com alguns jovens, o Henrique também estava lá junto. Obrigado, Beth, por nos acolher lá na tua casa, foi muito precioso, tá? Você nos acolher e a gente também fazer esse mutirão de fim de ano lá na casa da Beth. Tem bastante coisa ainda para fazer lá, mas ontem já foi um start e vamos ver se essa semana aí o pessoal, né, do meio ambiente recolhe lá aquilo que já foi podado, mas foi muito legal, Beth, a gente agradece a acolhida na tua casa. Movimento também aí junto com os jovens. E a gente vai se alegrando de ver esses movimentos, gente, porque é o que a gente espera também da comunidade cristã, de que a partir daquilo que nós já ouvimos na saudação, por sinal, Guga, parabéns pela tua saudação, muito, muito boa, muito para o nosso coração, muito desafiadora, né? Denunciadora do pecado que habita em nós. Mas quando nós nos chegamos à conclusão
de que diante deste pecado, de romper o relacionamento com Deus, errar o alvo, Deus vem com a sua graça e nos perdoa, nos acolhe, nos ama, antes mesmo de nós fazermos qualquer gesto, qualquer sinal de ir ao encontro dele, Deus veio ao nosso encontro. Esta graça, gente, que nos alcança, esse tamanho amor, ele é acolhido e não tem como ser diferente. Ele transborda em nossa vida. Porque não diz respeito a uma graça para nos fazer bem, é uma graça para nos salvar. Em primeiro lugar, é uma graça que nos salva. Em segundo lugar, uma vez que nós entendemos o efeito desta graça na nossa vida, como que nós vamos silenciar a nossa boca e os gestos de generosidade do nosso coração? Que resposta a gente dá a essa graça se não fazer justamente aquilo que Jesus fez? Se não ser, de fato, pessoas que buscam ter uma vida parecida com a de Cristo. Isso é o que o Senhor espera de nós. Então a gente se alegra quando nós podemos expressar realmente aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas com gestos muito concretos. Isso é uma graça do Senhor. E nós vamos continuar refletindo esse tema em 2 Coríntios, capítulo 8 e o 9. Nós vamos selecionar ali 2 textos para a nossa reflexão também desta noite. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, a 2ª carta. Sou grato a Deus de ver também algumas pessoas nos visitando, e eu me alegro de ver o Sr. Heriberto. O Sr. Heriberto é uma pessoa que marcou aí também, tem marcado a nossa vida de fé. Muito precioso ter o Senhor aqui conosco. O Sr. Heriberto está com a família aí já bem reunida, né? E a gente se alegra. O Heriberto é um homem que me inspira na vida de oração, e eu sou grato pela vida dele, servir dele. Já foi presidente aí da missão, e a gente é grato pela tua vida. Que bom que pode estar conosco aqui. 2 Coríntios, capítulo 8. Leio com vocês inicialmente alguns versículos do capítulo 8 e depois eu quero ler o 9 também. Enquanto você acha ali, deixa eu falar mais um movimento também legal. Dessas ofertas, né, que a gente tem arrecadado, eu acredito que 2 objetivos aí a gente já deve ter alcançado. Do Lar Bom Pastor, eu acredito, né, Antônio, que para Indaial também, a gente já, se não atingimos, estamos bem próximo de atingir a meta também da contribuição para a comunidade de Indaial. Domingo que vem nós vamos rodar um vídeo aqui para vocês desse trabalho de plantação que está acontecendo em Indaial já há 5 anos, e tem sido muito bonito o trabalho que está acontecendo lá. E o nosso terceiro objetivo da campanha é a climatização aqui. Nós estamos com esses 2 ares funcionando, mas nós precisamos fazer a manutenção, a melhoria deles, e melhorar a climatização da sala das crianças e dos adolescentes e jovens lá em cima. E esse é o próximo movimento aí que nós vamos fazer, e eu acredito que nós vamos alcançar aí os nossos propósitos da campanha de Natal. Mas eu já me alegro também pela tua contribuição. Que Deus continue te abençoando. Você que já colaborou com a campanha de Natal, pessoas aqui da comunidade, gente que nem é daqui da comunidade, tem contribuído para esta campanha, e a gente se alegra por cada dádiva, cada contribuição também aqui na comunidade. Muito bem. Acharam ali? 2 Coríntios 8. Olha só. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo, veja, seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Até o versículo 5. Me chama a atenção
Esse texto onde Paulo vai falar da generosidade, da contribuição generosa. Ele vai tratar aqui com os coríntios de um movimento que eles estavam também fazendo para ajudar os irmãos da Judéia. E ele cita aqui o exemplo dos irmãos macedônios, que enfrentava severa tribulação, passava muitas necessidades, mas foram pessoas que experimentaram a graça de Deus. Gente que compreenderam que eram pecadores, perdidos, e Deus amou essas pessoas, salvou elas, e elas disseram assim: eu quero participar deste movimento. Aí a gente poderia olhar assim, pessoas daquela época poderiam olhar para esses irmãos e falar: mas vocês não precisam participar deste movimento, vocês deveriam ser ajudados. E eles disseram assim para Paulo: negativo. Nós vamos participar deste movimento também. Como é que pode uma comunidade em sofrimento, em perseguição, gente em dificuldade também financeira, olhar para um movimento de missão e falar: nós também queremos participar disso? E esse é o ponto, gente, que temos refletido, também esta ideia do Natal que transborda, desta graça sobre graça em nossas vidas, conforme João 1,16, que faz com que a gente entre neste movimento muito natural de sermos generosos, porque nós não olhamos para o que temos para expressar generosidade. A gente não olha lá se tem na conta bancária alguma coisa, se tem algum pão na mesa, se tem alguma comida na despensa. A gente olha para este movimento que está agindo no nosso coração e nós expressamos isso. Nós falamos: Senhor, eu vou fazer alguma coisa. O que eu não sei, mas a primeira coisa que eu quero fazer é sair da minha zona de conforto e fazer algo. Alguma coisa eu posso fazer. E eles insistem, é bonito porque o texto vai dizer, Paulo ele vai dizer aqui, eles insistiram repetidamente, mais do que uma vez, eles insistiram: nós queremos participar deste movimento. E ele vai dizer assim, e isso para mim é só o evangelho que pode fazer, gente. O versículo de número 2 vai dizer que eles, na sua grande alegria e extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Presta atenção nessa frase. Vê se não é apenas o evangelho que pode promover isso na vida de alguém, ao ponto de caber na mesma frase essas expressões: aflições, grande alegria, extrema pobreza, transbordar em rica generosidade. Isso, para mim, é a ambiguidade e o paradoxo da fé cristã. Porque a fé cristã faz isso com a gente. A gente olha assim: não, mas dá para viver severa aflição e transbordar em grande alegria? No Evangelho de Jesus dá. É possível. E você que já passou por grandes aflições, mas experimentou o amor e o cuidado de Jesus na sua vida, você sabe que é possível. Você sabe que é possível enfrentar perdas, passar por luto, passar por situações difíceis financeiramente e ainda assim experimentar grande alegria por causa de Cristo. Por causa de Cristo. É possível. Isso não é bipolaridade, isso não é pessoas que estão assim experimentando. Não, é a realidade da fé que alcança a vida daquele que entendeu a graça, sabe e não nega a tribulação, mas ao mesmo tempo experimenta uma alegria e uma paz que o mundo não pode explicar, que o conhecimento não consegue entender, mas nós temos prova disso pela fé. É possível. É possível, na mesma frase, a gente ver aqui extrema pobreza. E na mesma frase, a palavra transbordar em generosidade, em rica generosidade. Dá para entender isso? Pessoas em extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. E aí a gente pode pensar, mas a generosidade não é o ato de quem tem? Não, é um ato de quem entendeu a graça e consegue viver pela fé. Generosidade é ato de quem foi justificado pela fé e compreendeu o tamanho da graça de Deus em sua vida. Quando a gente quer, a gente faz, gente.
Tem pessoas que têm condições, tem pessoas que têm condições físicas, emocionais, financeiras, para fazer muitas coisas, dons, talentos, de mão de obra, tem. Mas não quer dizer que ela vai fazer. Porque a generosidade não é um ato de quem é capaz, é um ato de quem primeiro recebeu daquele que é poderoso para nos salvar. E não é difícil a gente olhar no mundo e ver, poxa vida, aquela pessoa podia fazer mais, né? Aquela pessoa poderia contribuir mais, aquela pessoa poderia se doar mais. Poxa, aquela pessoa tem um dom disso, ela poderia... Né? Uma pessoa que, por exemplo, toca excelente, ela é um músico, assim, um especialista em música. A gente pensa, poxa, essa pessoa poderia estar adorando ao Senhor. Mas não é a capacidade que nos move no reino de Deus. Não é. Aliás, Deus, ele é especialista em chamar gente que não é capaz e capacitá-los. Mas o que nos leva a este movimento? É quando compreendemos a graça de Cristo e dissemos, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, conta comigo. É verdade, eu sou limitado, nossa, se eu for olhar para as minhas condições, mas Senhor, eu estou aqui. E a esses Deus usa. O Evangelho consegue colocar na mesma frase extrema pobreza e transbordar rica generosidade. Eu não sei como. Nós não somos capazes de fazer isso, mas o Senhor é. É a gente olhar para a gente pobre, miserável, não é pessoas pobres, é extrema pobreza, diz o texto. E ver essas pessoas sendo generosas. É possível. Eu já falei para vocês da experiência no sertão nordestino, de ver aquelas pessoas, sim, em extrema pobreza, não tendo nada e fazendo um movimento para dar alguma coisa. E parece que elas arrancam do que não tem para oferecer algo, porque não entra na cabeça daquelas pessoas receber uma visita e não oferecer nada. Não entra. Não é só abrir a porta de casa para um estranho e falar, senta-se. Isso para eles é praxe. Né? A gente já fica assim suspeito, né? Quem é você? Não te conheço, não abrimos a porta, né? Olhamos pela cortina e se não é alguém, já, né? Gente, aquele pessoal é assim, é diferente. Quem já foi para o Nordeste sabe o que é um povo nordestino. Mas assim, se você já foi para lá para as praias é uma realidade. Assim, ó, quem for para o Nordeste a próxima vez, tira uns 2 dias e viaja uns 300, 500 quilômetros assim, dentro do Nordeste. E vai visitar uma vila, um sertão, um agreste mesmo. Você vai encontrar lá gente pobre, miserável e generosa. E a família do Zé Galego, da Dona Maria, a Dona Maria falou assim, olha, aqui na nossa casa almoça quem trabalha. O Zé foi com os meninos trabalhar e eles levaram a marmita. Se sobrar, eles trazem para casa. Mas o senhor aceita um cafezinho? Um cafezinho eu tenho. Mas é a única coisa que eu tenho. Entende? Eles são assim. E eu vejo assim, às vezes, nós recebemos a graça de Cristo e às vezes a gente pode correr o risco de fazer conta para fazer aquilo que o Senhor espera que nós fazemos. E não é conta que a gente precisa fazer, é disposição. É disposição. Quando aquela multidão estava lá reunida com fome, Jesus disse, deem de comer. Ele não falou assim, então, em primeiro lugar, ele não falou assim, o que nós temos aí, gente? O que nós temos aí nos nossos mantimentos? Não, ele falou para os discípulos, deem de comer. E os discípulos falaram, Senhor, poderia ter aqui umas padarias, poderia ter muito pão, não ia ser suficiente, não ia dar não. Mas Jesus não pediu para eles verificarem se tem o que comer. Jesus falou assim, deem de comer. Aí até que alguém disse, olha, temos um rapaz aqui que ele tem alguns pães, uns peixinhos. Pois bem, vamos dar graça e vamos dar de comer. E na medida que foi dando de comer, foi tendo o que comer. A gente tem que se colocar em movimento, gente. É na medida que a gente coloca-se em movimento que as coisas acontecem. Se a gente ficar pensando, fazendo cálculo demais,
Olha, a Melk não estaria aqui hoje se pessoas lá atrás, no passado, fossem pensar muito. Eu fico pensando, o irmão Pfeiffer pensando um pouquinho, aquilo que aqueles irmãos da Guinalda lá se reuniram na confederação lá da Guinalda e chegaram à conclusão, acho que devemos enviar alguém lá para o Brasil, chegou uma carta interessante para nós. Se fossem fazer a conta naquela época, não teríamos 100 anos de Melk a ser celebrado em 2027, não. Essas pessoas vieram e foram fazendo. As coisas aqui em Balneário é de gente que foi fazendo. Se fosse colocar na ponta do lápis, Urso, conhece um pouco a história, Neri, né? Conhece muito, né? Vocês dois aí conhecem muito da história daqui. Se fosse colocar na ponta do lápis, vamos fazer acontecer uma obra ali em Balneário? Será que teria acontecido? Não teria. As coisas acontecem na medida que a gente diz sim, Senhor. Eu entendi a sua graça. Vou te servir. E aí, a partir desta realidade dos macedônios, Paulo ele vai levar em consideração isso também para a igreja de Corinto. E ele vai dizer para a igreja de Corinto, agora lá no capítulo 9, olha só. Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhe escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar e expressar às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muito a também contribuir. Ainda assim, envio esses irmãos para certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós, e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados, depois de tudo que eu disse a eles. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Acho precioso quando Paulo ele fala desses dois exemplos lá dos macedônios, que eles vão fazer esse gesto, diz lá, por iniciativa própria. Não houve uma campanha, não houve apelação, não houve constrangimento, não precisou fazer um movimento assim, sabe, emocional, nada disso. É apenas a consciência da graça e um movimento missionário. E aqui, agora aos Coríntios, da mesma forma, Paulo vai colocar, olha, não façam nada por obrigação. Não pode ser por peso, por relutância. Tem que ser de boa vontade, conforme cada um colocou no coração. Que vocês façam isso, e que vocês façam isso neste movimento como semear. Porque quem semeia muito, vê uma grande colheita. Quem semeia pouco, também vai ver pouca colheita. E eu já vi esse texto sendo interpretado de uma maneira muito equivocada. Muito mais no movimento da teologia da prosperidade e da barganha. Olha, se você der... semear pouco na igreja, ou se você der uma oferta muito pequena, você vai colher pouco. Né? Se você der R$10, você só vai colher 100. Se você der 100, você só vai colher... Você tem que dar muito. Gente, que mensagem equivocada, que estrago que as pessoas fazem ao falar desta maneira. Ao usar o púlpito de forma apelativa para constranger pessoas e levar pessoas a exercer não generosidade, mas exercer ganância. Ganância. Isso é um perigo. O texto não fala de você semear para colher para o seu próprio prazer. O texto está falando do movimento do evangelho, que quando nós lançamos sementes no reino, essa semente, ela lançada, ela produz fruto e boa colheita. Ela vai fazendo um movimento de abençoar outros e outros e outros. Já pararam para pensar
quanto movimento que nós fazemos que a gente não tem ideia as consequências disso lá na frente. Gente que você já ajudou, já ajudou a estudar a teologia, gente que você já colaborou para ir num retiro, gente que você incentivou para ir, de repente, em algum evento, e a gente não tem ideia do que isso vai reverberar lá na frente, na vida de outros. Porque este é um movimento no reino de Deus. Quando nós lançamos a semente, o próprio Deus, ele é capaz de multiplicar essas bênçãos em muitas outras. E o texto fala disso, que nós podemos semear. O reino de Deus é o melhor lugar para se investir. O melhor lugar. Lá o seu dinheiro não é perdido, o seu tempo não é perdido, o seu dom não é perdido. Tudo que você faz no reino, uma ajuda, um gesto de bondade, tudo, gente, tudo é um investimento que vale a pena. Eu queria continuar incentivando vocês a continuarem expressando generosidade na perspectiva da graça e não da barganha. E eu termino dizendo para vocês, faça isso com alegria. Paulo diz que Deus ama quem dá, quem serve com alegria. Isso revela algo precioso, que a oferta ela é um espelho do coração. O servir a Deus com alegria revela o que está dentro do coração. O servir a Deus com um peso revela também algo que está no coração. Revela talvez uma relação equivocada com Deus. Mas a alegria, ela jamais vai ter uma iniciativa naquilo que nós fazemos, mas naquilo que, em primeiro lugar, nós recebemos de Deus. A alegria é, antes de tudo, a compreensão de que Deus veio ao meu encontro. Ele veio a este mundo e me amou e me salvou. A alegria, ela não leva nós a fazer esta conta equivocada de que estamos perdendo algo, sabe, no reino. Não. Nós começamos a entender que no reino nada se perde. E quando eu dou a minha vida para o Senhor, quando eu digo, Senhor, a minha vida está em tuas mãos, eu não estou perdendo, eu estou ganhando a verdadeira vida. O advento anuncia essa alegria, queridos irmãos e irmãs. Deus não nos visitou com tristeza. Ele não veio a este mundo com tristeza, mas ele veio com boa notícia. Quando Cristo nasce em nós, a generosidade deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma celebração. A gente celebra servir. Aí a gente entende que há muito mais alegria em dar do que receber. Em dar do que receber. Porque a gente entendeu que Cristo nasceu em nós. Paulo afirma com bastante clareza: Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça. Ele não apenas dá a nós condições para semearmos, ele sustenta cada um de nós. E essa é a lógica do reino de Deus. O reino de Deus não retém, o reino de Deus circula as bênçãos. O reino de Deus não retém bênçãos, circula as bênçãos. Deus não nos enche, se a gente ficar com celeiros fechados. Ele não vai nos encher. Porque essa não é a lógica. A lógica de Deus é que a gente seja um canal onde transita as bênçãos dele e vai chegando a quem precisa também. Mas ela transita na nossa vida, ela não é retida na nossa vida. Que a graça de Deus continue circulando na sua vida, na sua família e na nossa igreja. Amém?